Meus amores, bom dia! Hoje é sexta-feira. Hoje a tia Tata vai trazer uma aula diferenciada para nós, tá certo? Mas antes de a gente começar, vamos agradecer ao Papai do Céu por mais uma semana vencida. Vamos lá? Querido Deus, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais uma semana vencida, Pai eterno. Senhor, continue nos abençoando ricamente, Pai. Derrama chuvas de bênção sobre as nossas vidas, da nossa família, os familiares, Pai eterno. Senhor, nos proteja de todo o mal, Senhor, nos livre de todo o mal. Abençoe nossos colegas de escola, os nossos professores e a direção. Senhor, te entregamos esse final de semana em tuas mãos. É tudo que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Hoje a tia Tati vai falar sobre a independência do Brasil. Alguém sabe o que é a independência do Brasil? Vamos lá que a tia vai contar a história. A família real chegou aqui no Brasil em dia 28/11/1807. A família real é a família de Dom Pedro, que veio de Portugal. Vocês se lembram que o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Pronto. Então a família real chegou no Rio de Janeiro, ou seja, aqui no Brasil. E com ele veio o pai de Dom Pedro, a mãe de Dom Pedro e Dom Pedro. O pai de Dom Pedro, Dom João, que era o príncipe regente na época, lá em Portugal, eles vieram para o Brasil. Como o Brasil não tinha governador, não tinha nada, eles vieram comandar o Brasil. Aí o que aconteceu? Em Portugal teve uma situação que só Dom João, o pai de Dom Pedro, poderia resolver, porque ele era o príncipe. O que aconteceu? Nessa viagem, o Dom João descobriu que a mãe dele tinha falecido. O que aconteceu? Então aqui no Brasil ficou Dom Pedro. Aí o que aconteceu? Ele ficou aqui regendo Brasil. Aí o que aconteceu? No decorrer do tempo, ele se casou e se tornou príncipe do Brasil. Aí vieram as lutas, vieram os conflitos de Portugal com o Brasil. A gente sabe que o Brasil, ele era colônia de Portugal. Aí vamos lá. Foram vendo os conflitos, vieram Portugal, estava querendo que Dom Pedro voltasse para Portugal, só que Dom Pedro não queria, ele queria ficar no Brasil. E foi isso que aconteceu. Começaram os conflitos e tudo. Quando foi, ele se reuniu com suas tropas e decidiram tornar o Brasil um país dependente, deixar de ser colônia de Portugal. E foi isso que aconteceu. No dia 7/9/1822, ou seja, 7 de novembro de 1822, Dom Pedro resolveu libertar o Brasil de Portugal. E foi isso que aconteceu, meus amores. Ele juntou sua tropa, subiu num cavalo e saiu correndo para a margem do rio chamado Ipiranga. Lá, esse rio, no cavalo, ele gritou: independência ou morte. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ele foi para o riacho Ipiranga e gritou: independência ou morte. Ou seja, o Brasil, a partir daquele dia, ele deixou de ser colônia de Portugal e ficou um país livre. E é o que aconteceu. Depois disso, vieram outras coisas que Dom Pedro foi fazendo. Veio a Constituição Federal, veio a questão de governadores, veio outras coisas. E depois disso, Portugal deixou de mandar no Brasil. Literalmente. Brasil tinha seu rei, que era o rei Dom Pedro. Então, o Brasil teve um príncipe chamado Dom Pedro I. Ou tinha Dom Pedro I? Sim, Dom Pedro I. E sabe quando isso aconteceu? Aconteceu no século XIX. Século XIX, tia. Sim, no século XIX aconteceu isso. Ou seja, o Brasil deixou de ser de Portugal e passou a ser um país livre. Ou seja, um país democrático, onde a população escolhe as pessoas que vai reger, que vai mandar no nosso país, que é o Brasil. E a gente sabe também que isso é atual.
Como assim, tia, atual? Hoje em dia a gente escolhe, né? Quem são o nosso prefeito, nossos vereadores, o nosso presidente da República. Isso aconteceu porque o Brasil, ele foi independente. O Brasil, ele deixou de ser colônia de Portugal. Ele começou a ser um país democrático. Ô tio, o que é democracia? Democracia é quando você tem a liberdade de se expressar, de escolher as pessoas que quer comandar o seu país. Você escolhe as pessoas que estão no comando. Ou seja, vocês ainda são crianças. Quando vocês crescerem, vocês vão escolher o prefeito da cidade que vocês querem que esteja na cidade de vocês para fazer coisas na cidade, os vereadores, os deputados federais, estaduais, o presidente, senadores, tudo isso a gente que escolhe. Por quê, tia? Porque passamos a ser um país democrático. Ou seja, deixamos de ser de Portugal e somos um país livre. Tudo isso graças a Dom Pedro I. Então, como a tia falou, o Brasil, ele deixou de ser colônia portuguesa e ficou um país livre, liberto. Ou seja, quem fez tudo isso foi o príncipe Dom Pedro I. Tá certo? Com o tempo, Dom Pedro I, depois ele voltou para Portugal, quem ficou foi o filho dele, Dom Pedro II. Mas isso é outra história. Ou seja, então, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil ele foi liberto. O Brasil ele deixou de ser colônia de Portugal e ficou um país livre, tá certo? Então, meus amores, por hoje é só. Mas antes, tia vai pedir uma atividade a vocês. Que atividade é essa? Vocês vão fazer uma redação. Ai, tia, redação. Sim, uma redação falando sobre a independência do Brasil. Tá? Vocês podem colocar o nome do Dom Pedro, de tudo que aconteceu, mas eu quero uma redação. Ô tia, como é que vai ser essa redação? Vocês podem escolher ou uma redação descritiva ou narrativa. Vocês podem narrar os fatos. Tia, a gente pode fazer pesquisar? Sim, vocês podem pesquisar. Tem vídeos falando sobre isso. Vocês podem assistir para fazer redação. Lembrando que eu não quero que vocês pesquisem na internet a história e peguem lá e passem para o caderno, não. Até porque vocês não vão copiar a história, vocês vão fazer uma redação sobre esse tema, sobre a independência do Brasil. E a gente pode desenhar, pode sim, pode desenhar bandeira, pode desenhar Dom Pedro, tá certo? Mas tia quer uma redação, ou uma redação descritiva ou uma redação narrativa, tá certo, meus amores? Ó, um beijão pra vocês, um bom feriadão, lembrando que a gente vai, tá, sábado, domingo e segunda, na terça-feira a gente se encontra. Beijo, tchau!